Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões diárias. Estamos concluindo a série sobre o Natal. Foram dias incríveis, 25 dias de muitas reflexões, muitas lições. E o Natal tem esse poder, não é verdade? De suscitar dentro de nós bons sentimentos, boas posturas e de nos desafiar a olhar para o outro, a ver Jesus no outro e também receber o Deus Emanuel, Deus que caminha conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e nos sustentando. E agora nós queremos falar sobre uma nova série sobre superação, concluindo essa última semana do ano, nos preparando para uma grande virada e nos preparando também para um grande ano 2022 que está às portas, já chegando. E eu gostaria muito de desafiar você e a mim também a mantermos os nossos pés no chão e os olhos no Altíssimo. Como diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nessa nova série sobre superação, nós vamos estar trazendo vários relatos sobre pessoas ou circunstâncias que foram superadas pela fé, pela coragem, pela ousadia e também pela humildade de entender que nós precisamos de ajuda, que não podemos andar sozinhos nem sozinhas e que certamente o Deus generoso, o Deus Emanuel, ele faz questão de caminhar conosco, nos ajudando a superar cada obstáculo que se apresenta diante de nós. Hoje, quem vai abrir essa nova série está registrada em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14, quando vai narrar uma história que mexeu com a humanidade e que também mexeu muito com essa família. Diz assim, a partir do versículo 14, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Esse relato é o resultado de uma situação que Deus havia prometido mandar um descendente para Abraão e Sara, mas por conta da esterilidade dela e da idade, ela então resolveu dar a sua empregada Agar para Abraão dormir com ela, e disso ela engravidou, porque como ela era escrava de Sara, Sara sabia que o menino seria dela. Mas com o passar do tempo, a própria Agar, se vendo grávida e também beneficiada, privilegiada pelo Senhor, pela gravidez, ela começou a desprezar a sua senhora. E esse relacionamento entre a esposa e a empregada, diante de toda essa circunstância, não poderia ter terminado de outra maneira quando Agar se viu mandada embora pelo próprio Abraão. E ela se viu então no deserto com o menino
E o texto vai nos dizendo, vai nos relatando o desespero que essa mãe viveu, vendo uma situação impossível se agravando diante dela. O texto diz que ela, depois que terminou a água que ela tinha recebido de Abraão, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali e ela pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Nós sabemos todo o drama que uma mãe pode passar e passa ao ver um filho com fome, e aqui não era uma fome comum, era uma fome que não poderia ser saciada diante das circunstâncias, porque Agar não tinha emprego, não tinha casa, ela estava no deserto sozinha, vendo o menino, não havia mais recurso para o menino nem para ela, e ela então deixa o menino debaixo do arbusto, vai para o outro e fica ali a olhar e a chorar, porque diz que não pode ver o menino morrer. Uma situação trágica, terrível. Eu, como mãe, fico me vendo muitas vezes nessa situação e tentando sentir o que Agar estava sentindo em um momento de profundo desespero. E aqui vai uma palavra muito certeira para você que está vivendo essa situação. Uma situação de desemprego, uma situação de impossibilidades, uma situação de incertezas. Como diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes e busca o Senhor, porque é de lá que virá o teu socorro. A Bíblia é certeira em nos dizer que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos contempla e que o Senhor se compadece de nós. Foi exatamente isso que aconteceu. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo do céu chamou Agar e lhe disse: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Nós sabemos que Deus se compadece da humanidade. Nós temos plena convicção de que Deus não nos abandona, de que Deus não nos deixa largados à própria sorte. O nome Ismael significa Deus ouve. A voz de Ismael foi ouvida pelo Senhor e Deus o socorreu. Versículo 19, então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino e Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Que futuro está chegando agora, depois de um tempo de desespero, depois de um tempo terrível de solidão, de escassez e de falta de uma direção, como a gente viu em todo o relato desse capítulo de Gênesis. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas eu quero encorajar você a olhar além das circunstâncias, a olhar além das condições financeiras e físicas pelas quais você está vivendo e esperar, aguardando o melhor do Senhor para 2022. Eu sei que nós estamos vindo de 2 anos difíceis de pandemia, mas não há nada impossível para o Senhor. Como o anjo disse para Maria e como nós temos plena convicção de que o Senhor continua nos ajudando. Eu tenho essa convicção de que os melhores dias estão chegando. Não são dias sem obstáculos, mas são dias com capacidade para vencer cada obstáculo, como Agar conseguiu vencer os seus próprios obstáculos com seu filho. Essa é a reflexão de hoje. Um encorajamento para vencermos a última semana de 2021 e entrarmos em 2022 com a plena convicção de que Deus está conosco. Um grande abraço. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é a reflexão para os nossos corações. Um grande abraço.